Lucas capítulo 21, nós vamos ler do verso 20 até o verso de número 36. Vou repetir aqui para você. Evangelho de Lucas, no seu capítulo 21, dos versos 20 até o verso de número 36. Nós temos percorrido o Evangelho de Lucas durante todo esse tempo e hoje nós vamos trazer a segunda mensagem daquelas duas em que eu falei sobre a volta de Cristo Jesus. Hoje vai ser mais um momento de nós falarmos sobre a volta do nosso Mestre. A palavra de Deus assim então nos instrui. Lucas capítulo 21, verso 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo a devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontram dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não seja sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Irmãos, no domingo retrasado, talvez até um pouco mais, né? Já estou aí perdendo as contas dos domingos. Nós falamos sobre a primeira parte desse texto, ali a partir do verso 5 do Evangelho de Lucas, indo até o verso 19. E hoje vamos falar mais detidamente dos versos 20 a 36. Nessa que é, aliás, né, a nossa segunda mensagem sobre a volta de Cristo Jesus. Irmãos, sempre quando nós falamos sobre a volta de Cristo, nós temos pelo menos 3 sentimentos. Talvez você tenha aí alguns a mais para incluir na minha lista, mas eu digo que pelo menos 3 sentimentos devem brotar no coração das pessoas. O primeiro deles, que eu coloco aqui como primeiro, né, porque obviamente diz muito a respeito de nós, é um sentimento de alívio. Um sentimento de que, graças a Deus, chegou esse momento. Aliás, nós clamamos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Esse vai ser para nós, sem dúvida, um momento histórico, onde, de fato, nós veremos Jesus. Mas também isso gera nas pessoas um certo medo ou um certo temor. Afinal de contas, muitos não têm certeza do seu destino eterno. Isso talvez veio mais forte, né? Quando alguns lembram, há muito tempo atrás, na verdade, né? Lançaram um filme chamado Deixados para Trás.
Os mais novos talvez nem saibam que filme é esse, né? É aqueles filmes antigos que você assistia no videocassete. E nesse filme, ele comenta ou ele narra a história daquele arrebatamento, onde as pessoas eram arrebatadas e outras ficavam, né? E dava aquele terror, então, dando um pouco daquela ideia apocalíptica do final dos tempos. Esse filme gerou um certo medo nas pessoas. E até hoje a gente vê resquícios disso, quando algumas pessoas dizem, olha, eu não gosto muito de ler o livro de Apocalipse, porque eu tenho um certo medo das coisas que virão. Mas tem também o terceiro sentimento, que é um sentimento talvez até mais comum nos nossos dias, que é um sentimento de indiferença. De pessoas que não estão muito ligadas no que a palavra diz. Às vezes podem até respeitar a Bíblia como um livro histórico, mas não tem nela qualquer ideia de verdade. Mas um livro que talvez norteou um determinado momento. Mas, irmãos, falar sobre isso é voltar a algo que é de suma importância para nós que somos cristãos. Porque a volta de Cristo é algo que jamais deve sair do nosso coração. É uma esperança que não deve morrer na nossa vida. E é por isso que, mais uma vez, nessa noite, eu quero tratar desse tema. O Rei está voltando. Porque a palavra diz que quando Jesus viria e que depois dele ele subiria aos céus e que nos últimos dias, e nós vivemos esses últimos dias, nós aguardamos a volta de Cristo Jesus. Nós aguardamos o retorno do nosso Senhor. E essa é uma esperança que deve estar no nosso coração. E para falar disso, então, o nosso texto aqui, o Evangelho de Lucas, vai falar da destruição, da vinda de Cristo e da vigilância que nós devemos ter. Ele começa então dos versos 20 a 24, falando sobre a destruição e um tempo difícil que teria-se em Jerusalém. E esse é o primeiro ponto da minha mensagem. Um tempo difícil vai sobrevir sobre Jerusalém. Lucas então nos apresenta aqui nessa sessão o terrível quadro das questões e das misérias que viriam contra a cidade de Jerusalém. Lembre-se, quando Jesus entrou em Jerusalém, ele já vislumbrava a destruição da cidade. Se nós voltarmos aí uma página da sua Bíblia, você vai ver que no capítulo 19 ele diz assim: pois sobre ti, Jerusalém, virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, te arrastarão e os teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Agora, ao sair do templo, ele prenuncia, meus irmãos, mais uma vez, o desmatamento completo. Onde a cidade de Jerusalém, o edifício, a igreja, o templo, não ficaria ali pedra sobre pedra. Quando Jesus previu isso, não se tinha a ideia, vivia-se naquela ideia da Pax Romana, que eu falei no último domingo, onde se tinha ali um clima de paz. Ou seja, Roma tinha tomado conta de quase todo mundo conhecido, e porque o seu exército era numeroso, ele dominava toda a região e havia-se ali um clima de paz. Não havia ali uma ideia, uma intenção de guerra, até porque nenhum exército conseguiria ir contra o exército romano, um dos exércitos mais poderosos já visto em toda a história. Mas, irmãos, pasmem, 40 anos depois das palavras de Cristo, essas palavras encontraram então o seu cumprimento com o general romano chamado Tito. Disse que mais ou menos ali, 40 anos depois que Jesus escreve isso, os exércitos de Roma tomam conta e acampam-se ao redor dos muros da cidade, que naquele momento, por conta da Páscoa, estava abarrotada de peregrinos que vieram para a Páscoa, e diz que naquele ataque muitos morreram. Joséfo, que é um historiador judeu, diz que 1.100.000 pessoas morreram. A gente entende que essa conta é muito alta. Talvez não tenha sido tanta gente assim. Mas a verdade é, milhares de pessoas naquele momento perderam a vida. E estimam-se que pelo menos quase 100.000 pessoas foram levadas cativas. Jerusalém, então, foi completamente destruída. Irmãos,
Jesus fala isso mostrando que ele era capaz de prever essas situações. Porque só quem conseguiria ver 40 anos para frente era o próprio Deus. E com isso ele está dizendo, eu sou Deus. Ele prova nesse texto, então, a sua glória, mas também prova o seu poder. Mostrando que essa devastação viria sobre Jerusalém. Os exércitos, então, sitiariam Jerusalém e a sua devastação estaria decretada. Todos os moradores sofreriam. Imagine uma cidade invadida e o exército então fazendo uma grande carnificina. Essa tragédia, Jesus nos diz, seria inevitável. E tão inevitável que ele diz, olha, por isso é importante que vocês fujam da cidade. Ele tendo em vista essa destruição, Jesus alerta, olha, saiam da Judeia, vão para os montes, vão buscar abrigo em outros lugares, porque na cidade de Jerusalém não vai ser possível estar abrigado. Todos que ali estiverem serão mortos ou sofrerão as consequências. Aqueles que trabalham no campo, diz o Senhor, fiquem lá. Aqueles que virem o cerco apertar, corram da cidade. E isso, então, no ano 70 se dá. Muitas pessoas morrem por conta deste evento. Jerusalém é destruída. E, irmãos, Jesus aqui nos ensina a prudência. E ele diz, olha, corram, saiam, vão embora, porque será um momento de vingança. E essa cidade, então, vai ser destruída. E por conta disso, o verso 23 nos diz que haverá daquelas pessoas um grande e profundo lamento. Aqueles que resistirem a isso terão visto o terror de perto, terão visto pessoas morrendo. E o coração, então, compassivo do Senhor diz, cuidado naquele tempo. As que estiverem grávidas, as mães que amamentam, estarão numa situação ainda mais adversa. Porque correrão e não vai haver quem as dê proteção. Jesus olha com empatia para essas pessoas, porque sabia que aquele tempo seria um tempo difícil, de que o ataque se daria numa época complicada. Marcos ainda nos coloca que se desse-se no inverno, então, esse período, a fuga seria pior. Uma grande tragédia sem precedentes levaria Israel, ou Jerusalém, a uma grande carnificina. Irmãos, e o que esse texto tem a dizer? Porque talvez você olhe para ele, saiba que aconteceu, mas você pergunta, mas pastor, e o que nós como igreja, qual que é a nossa relação com Israel? E essa é uma relação muito discutida até hoje. Qual a relação de Israel com a igreja? Nós temos que lembrar que Israel recebeu os oráculos de Deus. Afinal de contas, ele recebeu todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento nos foi legado através da tradição judaica. E é por isso que nós, muitas vezes, quando falamos dos conceitos nossos valores, nós chamamos de judaico-cristãos. Porque nós recebemos muita herança do judaísmo. O próprio Senhor Jesus adveio desse meio. Irmãos, isso primeiro tem que levantar para nós um senso de urgência. E essa é a primeira questão que eu queria colocar, a primeira aplicação que eu queria fazer para nós. Porque é muito comum que a gente se esqueça disso. Aliás, a gente vai vivendo a nossa vida aos poucos, esquecendo de Deus. E esse é o maior erro que nós temos nesse tempo. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E às vezes a gente olha isso na nossa igreja, onde nós olhamos pessoas que com certeza poderiam estar aqui hoje, mas trocaram a adoração ao Senhor por algo inferior. Quem sabe programa, um jogo, ou quem sabe até, né, já que estamos nesse momento, a apuração das eleições. Como se dizendo, olha, isso para mim é mais importante do que a adoração. É o primeiro sinal de alerta. Mas há também, meus irmãos, uma segunda aplicação importante para nós, que é justamente pensarmos que aquilo que Deus enxergou no futuro, as suas profecias, elas vão se cumprir. Hoje pela manhã, na aula de escola dominical, nós falávamos sobre a imutabilidade de Deus, de que Deus ele não muda. E se Deus não muda, nós podemos confiar nas suas promessas.
E se nós podemos confiar nas suas promessas, Deus dá mais uma prova aqui, porque quando ele profetizou isso 40 anos antes, não se tinha nem o rumor de que isso aconteceria. Mas no ano 70 aconteceu, mostrando que as palavras do Senhor são verdadeiras, mostrando que as palavras do Senhor são justas e por isso devem gerar em nós um coração cada vez mais piedoso e perto do Senhor Jesus. Irmãos, nós não podemos ficar inertes às palavras do Senhor. Tem que haver em nós sempre a ideia da piedade, do voltar ao Senhor, de olhar para onde nós estamos errando e se voltar ao Senhor. Hoje na contrição, nós vemos uma parte de Apocalipse, uma das cartas de Apocalipse, em que dizia, cuidado, porque você não é quente nem frio, você é morno. Ou seja, você não está nem lá nem cá. E a pergunta é, você acha que essa morbidão da sua vida vai gerar em você um verdadeiro cristianismo? Irmãos, às vezes nós precisamos levar essas sacudidas da vida. Repensar se de fato esse cristianismo que nós temos levado é um cristianismo autêntico. E essas questões são importantes para nós e relevantes para os nossos dias. Porque a gente vive uma fé muito rasa diante daquilo que Deus tem para nós. Mas se eu disse que o primeiro aspecto dessa mensagem é lembrar dessa destruição, eu quero dizer que o segundo aspecto agora é lembrar de algo que não aconteceu ou que não se concretizou no ano 70, mas que nós aguardamos até hoje. E a partir então do verso 25 até o 28, Jesus fala sobre os sinais da sua vinda, reforçando o que ele já havia dito nos versos anteriores. E em primeiro lugar, ele diz que a sua vinda vai ser precedida de alguns sinais. No verso 25 e 26 ele diz, haverá grandes convulsões cósmicas. A vinda do Senhor trará para nós grandes convulsões naturais. Talvez esse texto seja até meio truncado, porque como isso vai se acontecer? Quais são eles? Irmãos, talvez Jesus não nos disse assim o que seria, mas baseado no que nós já vimos, nós vamos ver algo ou coisas que nunca se relataram. Eu diria para vocês que nós, de alguma forma, já experimentamos isso. Alguns historiadores dizem que, aliás, alguns geógrafos dizem que nós teremos mais terremotos nesse tempo do que nós tivemos anteriormente. De que tsunamis e tufão e outros eventos naturais acontecerão com mais frequência nos próximos tempos. O apóstolo Pedro, quando ele descreve essa cena lá no capítulo 3 da sua segunda carta, ele diz, virá, entretanto, o dia do Senhor como um ladrão, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão extinguidas. Irmãos, talvez a gente não saiba ao certo como se dará isso ou quais os fenômenos naturais acompanharão, mas algo que a gente tem que pensar é que eles vão existir. Nós teremos momentos complicados durante toda a história. E até a própria natureza, que geme e sofre e que suporta também as angústias pelos pecados, vão nos dar então sinais claros da vinda do Messias. Mas isso vai causará, aliás, muito pânico às pessoas. Elas vão ficar alertas. Aliás, na última pandemia, a gente viu um pouco desse caos. Sem saber muito bem o que aconteceria, me lembro que ali no início do mês de março e entre abril de 2020, nós vimos coisas que a gente não estava acostumado. Que a gente já tinha ouvido falar em outros lugares, de pessoas correndo ao supermercado para comprarem comida, água e coisas dessa natureza, porque a gente não sabia muito bem o que aconteceria. Irmãos, aquilo foi um pequeno indicador do que será a vinda do Messias. O momento em que, de fato, muitos eventos como esse acontecerão. E eu tenho que fazer aquela pergunta para você. E você? O que você tem preparado? Como tem passado a sua vida? Porque ele vai dizer também que no verso 27 vai ser um momento visível. A aparição de Cristo será súbita, gloriosa e poderosa. Pedro compara então a vinda de Cristo como um ladrão. Um ladrão, ele não avisa, mas ele usa do elemento surpresa. Vai ser uma surpresa para todo mundo. Para nós, uma surpresa boa. Mas para aqueles que estão longe de Cristo, uma surpresa ruim.
todos verão a glória do Senhor. Apocalipse 1:7 nos diz que todo olho verá. Depois disso, diz que todos nós contemplaremos o Messias. Não vai ser preciso alguém falar para você, olha lá no céu, alguma coisa está acontecendo. Mas você vai ver. Se você estiver aqui ainda em vida, você vai ver aquelas nuvens que ocultaram o Messias ali no final, no início de Atos, agora não mais ocultarão. Agora todos os olhos verão. Ele será conhecido e será então um momento glorioso. E algumas igrejas acham que haverá um arrebatamento, na ideia de que uns vão subir e os outros vão ficar. Mas o que a Bíblia diz é que não vai haver um arrebatamento secreto, mas que vai ser visível. Todos nós contemplaremos isso. A vinda de Jesus será única e poderosa. Será única e gloriosa. Ele aparecerá do céu, acompanhado pelos seus anjos, tocada a trombeta, como diz Apocalipse, descerá das nuvens, rodeado pelos seus santos. E aqueles remidos em Cristo estarão com ele. Mas aqueles que não estão em Cristo, nesse momento, lamentarão e chorarão. A Bíblia diz que naquele tempo vai ser um tempo de terror. E é descrito de um tempo muito difícil, quando em Apocalipse ele diz os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderão nas cavernas, nos penhascos, nos montes, com o propósito de que esses montes caiam sobre eles. E vai dizer, olha, caiam sobre nós, porque chegou o dia do Cordeiro e nós não estamos preparados. Irmãos, aqui só vai haver dois grupos. Aliás, só haverá dois grupos. Aqueles que estarão com Cristo e aqueles que não estarão com Cristo. Aqueles que andaram pelo caminho estreito, que experimentaram muitas vezes a perseguição, que foram maltratados pelos seus valores, mas que nesse momento serão recebidos por Cristo Jesus. Por isso, irmãos, um dos textos mais marcantes na minha cabeça é João 14. Quando Jesus consola os seus discípulos dizendo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Esse é o maior consolo que nós podemos ter aqui. Porque será exultante. Vai ser visível e exultante, diz o verso 28. Todos verão. As cortinas vão se abrir e a glória do Senhor inundará então toda a terra. Então, irmãos, nós vimos até aqui que haverá um momento que Deus disse que se cumprirá a destruição de Jerusalém. Isso já aconteceu. Isso serve então de alerta para o momento da vinda do nosso Senhor. Mas agora, fechando o texto, nos versos 29 a 38, aliás, os versos 29 a 36, ele nos fala sobre algo de suma importância. A vigilância que nós devemos ter sobre isso. E a conclusão prática agora do chamado discurso profético de Jesus encontra uma grande aplicação. Deus falou que ele vai vir, Jesus falou que ele vai vir, mostrou os sinais da sua vinda, falou sobre a destruição de Jerusalém. E agora ele quer colocar no nosso coração, como eu e você, devemos entender ou pensar a volta de Cristo. Para isso, então, ele propõe uma parábola e diz assim: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis vós mesmos que o verão se aproxima. Jesus está dizendo aqui, olha, existem alguns sinais que vocês conhecem, da própria natureza. Não é verdade? A gente sabe então que quando acontecem esses sinais, o verão está próximo. Ou seja, quando a figueira começa então a brotar, nós sabemos que está chegando o verão. E até hoje, principalmente os mais antigos, começam ou sabem de alguns eventos muito olhando ou observando a natureza. E esse é um indicador que Jesus quer dizer para nós. Tal como isso acontece de forma natural, como a figueira acontece e mostra que o verão está chegando, assim como os sinais que eu estou dizendo a vocês, eles estão gritando no ouvido de vocês, que a vinda e o tempo do Senhor está próximo. Os sinais da segunda vinda de Cristo se manifestam, meus irmãos, em todos os momentos.
E nós vamos passando por eles em vários momentos, e talvez o coronavírus tenha sido para nós um dos maiores indicadores presentes do nosso tempo e da nossa época de que Cristo vai vir. Por isso é importante nós estarmos preparados. Irmãos, a gente não sabe quando o ladrão vai vir na nossa casa, mas eu tenho certeza que todos nós estamos, de alguma forma, precavidos. Quando você saiu da sua casa hoje, assim eu espero, você trancou o seu portão, não trancou? Você fechou as janelas, trancou a porta, por quê? Porque você sabe que, eventualmente, isso pode acontecer. Então, irmãos, essa mesma vigilância deve haver em nós, mas não pela questão do assalto, mas por Cristo. E a pergunta não é a sua segurança física ou material, mas a ideia da sua segurança espiritual. Então deixa eu te perguntar aqui, você tem pensado nisso? Você está preparado para a volta de Cristo Jesus? Se hoje, eu queria que fosse hoje mesmo, Maranata, mas se hoje, daqui a alguns minutos, esses sinais se dessem, a trombeta fosse tocada e Jesus voltasse, onde você estaria? No grupo dos salvos? Daqueles que vão se alegrar? Ou naqueles que vão olhar com medo? Porque, irmãos, embora eu tenha falado que desperte sentimentos diversos, como o alívio, ou a tristeza ou a indiferença, para aqueles que têm o medo e a indiferença, o final será trágico. E ele então vai completar dizendo o seguinte: assim também quando vides acontecer essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. E em verdade vos digo que não passará essa geração sem que isso aconteça. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Deus então nos dá um grande alerta de que antes da sua vinda haverá um tempo de muita decadência ou decadência moral. Ou seja, nós passaremos por um tempo em que as pessoas não se importarão com os conceitos morais, não se importarão com a ideia de verdade. E ele usa aqui 3 grandes perturbações, quando ele diz que estarão os homens sobrecarregados de orgia, embriaguez e preocupações do mundo. Orgia é uma palavra forte aqui para a ideia de algo que está longe de uma ética ou de uma moral. Mas a ideia de uma sociedade cada vez mais sensualizada, de uma sociedade que cada vez prega mais os valores ligados à prostituição do que qualquer outra coisa. Irmãos, essa é uma realidade que a gente vive e não se espante, é uma realidade que tende a crescer. Se talvez os nossos pais se escandalizaram com algumas coisas, talvez não tanto para nós, mas ainda assim nós nos escandalizamos com várias outras, os nossos filhos então provarão de coisas talvez que a gente nem consiga pensar ou sequer imaginar nesse campo. E além disso, os homens se entregarão cada vez mais aos vícios. E aqui tem o vício da embriaguez. Mas, infelizmente, a nossa sociedade experimenta vários vícios. Remédios, drogas e tantas outras mazelas que, sem dúvida, tomam conta da nossa nação. Nós já vemos países que praticamente sobrevivem do tráfico de drogas. Na América do Sul, tem lugares em que isso é produzido de forma aberta. Essa decadência é experimentada e vista por nós diariamente. E falar disso para nós é um campo comum. Aliás, morando aqui em São Paulo, principalmente aqui na nossa região, quem nunca viu um jovem fumando algum tipo de entorpecente por aí, na nossa rua, aliás, na nossa vizinhança? Isso, meus irmãos, é cada vez mais perto de nós. A vida moral em franca decadência e os valores morais do nosso tempo estarão em pleno declínio. Irmãos, e esse vai ser um momento de absoluto esquecimento de Deus. As pessoas não se importarão mais com Deus. Tanto é que o texto diz que essas pessoas terão preocupações desse mundo. Ou seja, elas vão estar aqui, mas não vão se preocupar com as coisas de Deus. Elas vão viver como se Deus não existisse. Nós experimentaremos uma sociedade cada vez mais longe de Deus,
com cada vez mais religiões, mas religiões que não as levam para Deus, mas que as afastam de Deus. Portanto, meus irmãos, a ordem de Cristo expressa para nós não é outra senão vigiai, pois o tempo está próximo. E nós temos que sair aqui, meus irmãos, hoje, desta noite, com essa palavra no nosso coração. Vigiar. Essa é a palavra de ordem para nós. O dia está chegando. É necessário que nós estejamos prontos e alertas. E eu quero concluir aqui, fazer minhas considerações finais, lembrando, irmãos, do que nós tratamos nos últimos domingos sobre a volta de Cristo Jesus. E a primeira era de que os sinais, eles estão aí. E cada dia mais esses sinais são acrescidos. Eu não quero dar aqui uma pregação daquela alarmante do tipo, chega em casa agora, compre lá tudo que você puder de suprimentos, porque vai vir um tempo difícil. Mas o que eu estou querendo dizer aos irmãos é que esse tempo está chegando. E nós, Igreja de Cristo Jesus, devemos estar prontos. Jesus, nesse texto, nos dá a contribuição de mostrar que Israel foi destruída e que seria um tempo difícil e se cumpriu, mostrando para nós que se as suas promessas estão se cumprindo, a sua vinda também se cumprirá. Portanto, a sua segunda vinda vai acontecer e está dito aí os sinais que nós devemos esperar. E por último, então, ele conclui fazendo uma grande aplicação para nós. Vigilância. Você tem que sair daqui hoje vigilante. Porque se Cristo te chamar, você está pronto. Porque talvez Cristo não volte hoje, ou amanhã, ou na semana que vem. Mas talvez nós sejamos chamados para a volta de Cristo. Irmãos, eu não estou desejando aqui que ninguém parta logo, mas desejo aos irmãos uma vida muito longeva, muitos anos de vida. Mas essa é uma realidade que, infelizmente, escapa às nossas forças e até à nossa compreensão. Nós já vimos jovens morrerem, idosos morrerem e até crianças, infelizmente, morrerem. Portanto, irmãos, cabe a nós estarmos preparados, aguardando com fé e esperança, porque um dia Cristo vai voltar e um dia toda lágrima do nosso olho será enxugada e o pecado será tirado. E tudo aquilo que para nós causa sofrimento acabará. Mas é preciso dizer, irmãos, você está pronto para a volta de Cristo Jesus? E a minha oração é de que você esteja.